Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz, que Deus te abençoe. Nós estamos começando mais um programa Café com Deus, mais uma semana que estamos na sua casa, na sua companhia, e é graça para nós, sempre falamos aqui, é honra para nós, poder falar ao seu coração, e nessa era final, nessa reta final, poder consolar as pessoas, poder nortear as pessoas, poder ajudar as pessoas, clarear um pouco, para não andarmos tão relaxados, tão desleixados como a humanidade anda. Então estamos aqui. Deus te abençoe. Está comigo hoje o Enio de novo. Enio. Tudo bem, Adalto? Seja bem-vindo, né? Tudo bem. Mais uma semana de graça para nós, né? Isso, sempre uma alegria muito grande, né? Sim. É uma satisfação você nos receber na sua casa, meu amigo, minha amiga. Muito bom, na sua casa, no seu escritório, na sua empresa, não sei, né? Onde que as pessoas têm... no celular, vem até no celular, na rua. Celular, né? Hoje em dia, né? São muitos lugares, muitos pontos, né? Sim. Mas o importante é que as pessoas têm tido assim, uma lealdade com o programa, né, Adalto? Sim, não sim. por merecimento nosso, nem absolutamente nada, mas é a graça de Deus conosco e com as pessoas também que estão assistindo. Verdade. Nós estamos falando esses dias todos, você que nos acompanha, estamos falando um pouco da volta do Senhor, da sua segunda vinda, estamos falando os acontecimentos da era, tentando passar um pouco da Bíblia de Mateus, um pouco de Apocalipse, não assim cronologicamente, mas pegando os pontos assim que a gente pode aplicar para hoje. Falamos semana passada bastante e como será a volta do Senhor, o que devemos fazer. Tivemos aqui esses 2 finais de semana que passou, 2 encontros aqui no Café com Deus, e fomos muito agraciados pelo irmão Ulisses, pelo irmão Tito, né? Isso. Irmão Tito, e nos ajudou bastante. E eu fui muito encorajado, agraciado pela palavra deles. E vamos tentar essa semana escrever para você. São 3 povos que a Bíblia relata, que ela dá assim a história. A Bíblia conta a história de 3 povos, o que vai acontecer com 3 povos. Primeiro é o povo judeu. Uhum. Isso nós temos que prestar atenção, não tem jeito. O judeu é isso, aquilo outro, mas não tem jeito. Então nós temos que ir Jerusalém, o Estado de Israel é um dos ponteiros de Deus. Uhum. Depois nós temos a igreja, que é um outro povo, que é a nação santa, que ela está espalhada no mundo todo. Quando falamos de igreja aqui, não estou falando de templo, de parede, de tijolo, de alvenaria. Estou falando de gente. E igreja, quando Jesus fala, é os regenerados. Aqueles nascidos de novo. Aqueles que têm o DNA de Deus. Porque tudo é igreja, parece que tudo é igreja. Mas entre tudo aí, nós sabemos ainda que... Sim. Quando o Senhor semeou a semente, também o Satanás veio e semeou o joio. O inimigo de Deus veio e semeou o joio. Não é? Escondido. Escondido. Então a gente olha aí para a humanidade, a cristandade, no fruto você conhece. Uhum. Porque eu não conheço joio, a planta joio, eu não conheço, porque não é nossa do Brasil, mas dizem que ela é muito semelhante ao trigo. Até a época da maturação. Até a maturação. Na maturação ela é totalmente contrária ao que é o trigo. É verdade. Enquanto o trigo amadurece e dobra, o joio fica... ereto. Em riste. Olha. Ereto. Então a planta é a mesma, acho que a coloração é a mesma, então você planta os 2 ali e fica igual. Mas a diferença é isso. Então o trigo é assim, já viu hoje pé de arroz, acho que arroz, talvez o arroz ele dobra assim, ele está bem madurinho, mais ou menos aquilo, ele pesa. Então amigo, tá aí as nações, a igreja está no meio, misturada. Como é que eu sei? Não vou distinguir que é esse, não posso falar isso, mas dá para notar que é joio e que é trigo. Mas de qualquer forma, então nós queremos falar para você hoje, essa semana, para você ficar bem claro. O que vai acontecer com os judeus, o que vai acontecer com a igreja. Já falamos semana passada, que um tá no campo trabalhando, um é tomado e deixado o outro. Um está no moinho. Tomado e deixado a outro. E o outro. E nós falamos semana passada que é o seguinte, o que eu faço então para me fazer parte disso? Estar ligado, norteado, alimentando os conservos, cuidando das pessoas. É isso que é o básico. E para as nações, vamos falar um pouco hoje também como é que funciona isso. Nos 3 povos há uma diferença entre
desses três aspectos, uma diferença entre cada um deles. Há judeus e judeus. Isso, é interessante. Ó. Certo? Há judeus e judeus. Paulo ainda diz isso, olha, ainda que a palavra diz que todo Israel será salvo, na verdade todo é só um remanescente. Olha aí. Que remanescente é esse? Primeiro, aqueles que depois do advento da cruz se voltaram, se arrependeram de não ter crido naquele que veio para salvar a humanidade. Aqueles que se arrependeram são judeus? São, de linhagem são, mas são já um povo crente. Isso é uma coisa. O outro povo é o povo que vai clamar, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando que eles vão fazer isso? No final da grande tribulação, na batalha de Armagedon. Então, um remanescente vai escapar. Então, entre judeu mesmo, há judeu e judeu. Pronto. Certo? Agora, entre a igreja, na igreja também, além dessa distinção que o Adalto acabou de dizer entre crentes verdadeiramente crentes, cristãos verdadeiramente cristãos e o joio, certo? Ainda há, mesmo nos verdadeiramente cristãos, há uma diferenciação entre aqueles que vão vencer essa era e os que vão ser derrotados nessa era. Não é que Deus determinou dessa maneira, vai ser, não. Cada um de nós, de acordo com o crescimento ou não, por isso nós estamos sempre batendo nessa questão de crescermos em vida, de crescermos na presença do Senhor, e é necessário. Bom, e o outro aspecto de diferenciação também é entre o povo gentio, que são as chamadas nações. Sim. Entre as nações nós temos os cabritos e as ovelhas. Poxa. Então nós vamos tentar, fazer essas distinções. Vamos tentar destrinchar isso aí. Vamos tentar, né? É um assunto bastante polêmico, É. novo. Muitos, até teólogos, quem somos nós, não somos absolutamente nada, Coitado, mas até teólogos se esquivam desses assuntos, Sim. que são assuntos muito intrincados nos seus detalhes e às vezes ao explicar, tentar falar, nós nos perdemos nos detalhes e as pessoas não conseguem entender, mas nós vamos, na graça de Deus aqui, tentar, né, fazer o possível. Então, amigo, é isso que nós estamos falando para você. Eu queria que você ficasse aí, sentasse, não fugisse, não fosse para outro lugar. Pega a sua Bíblia e acompanha com a gente, porque é muito importante você ler a Bíblia, porque a gente vai passar para você aqui, a gente vai ler, falar e ler, porque eu não posso falar uma coisa também da minha cabeça. Porque a Bíblia, ela é Bíblia como Bíblia, texto dentro do contexto. Eu não posso juntar uma coisa e falar da minha cabeça. Nós vamos falar aqui, primeiramente, já falamos um pouco semana passada, semana anterior, vamos voltar lá, mas falamos da igreja, falamos de Israel, eu vou ter que voltar lá. Mas agora eu quero falar um pouquinho das nações. O Enio falou judeu e judeu, igreja e igreja, agora nações e nações. Entre os povos das nações que estão aqui, qual o tratamento que Deus vai dar para as nações? Elas vão todas para o inferno? Não. Diz a Bíblia que não. Agora o que elas vão fazer de uma maneira a ser salva? Não regenerada. Não é isso, Enio? Sim. Nesse caso aqui, não são regenerados, não fazerão parte de Deus, mas há uma saída para elas. Você pode ler a Bíblia comigo aí? Você pode abrir Mateus capítulo 25, você pode abrir ele comigo, no versículo 31. Está pronto aí? Diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então, falamos, vou voltar a falar, o Senhor vai julgar a igreja primeiro, Israel, aí o final é as nações. Então, está escrito aqui, ó, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Puxa, todas as nações, Brasil, Argentina, Paraguai, América, todos. Igreja já foi julgada. Israel, já aqui nós já vemos nos capítulos anteriores, agora ficou as nações, os povos. Sim. Então, o que esses povos fizeram na história deles, que vão ser galardoados ou não? Não para a regeneração. Não é isso, Enio? Sim. Então diz o seguinte: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então é o seguinte, a gente sempre pega esse texto aqui emprestado.
gente pega muita coisa emprestada, algum texto, para um outro episódio. Podemos pegar, não há problema. Certo. Mas você tem que ver para quem está sendo escrito aquilo. Exato. Eu posso ler uma carta da sua esposa, da sua namorada, achando que está interessante, mas você sabe muito bem o que é, com detalhes, é para ela ou para ele. Eu peguei, eu posso pedir para ela, a minha esposa, a minha namorada também pensa assim, mas é para quem ela foi escrita. Sim. Então, amigo, a gente vai falar um pouco hoje, gastar um pouco de tempo com as nações. O que vai acontecer com as nações, o que elas fizeram ou não fizeram para ser cabrito, para ser ovelha. Sim. Ok? Ok. Fazer um intervalo, né? Vamos, isso. Eu vou fazer um intervalo, tomar uma água e voltamos daqui um segundo. Você que está precisando comprar, vender ou alugar seu imóvel, procure a Imóvel Imóveis. Aqui você encontra uma equipe treinada e com experiência no ramo imobiliário que irá cuidar dos seus negócios com muito carinho e honestidade. Venha tomar um cafezinho conosco. Será uma grande satisfação. Nosso escritório fica no coração da cidade, Rua São Paulo, bem ao lado da Caixa Econômica Federal. Olá, estamos de volta. Vamos falar hoje das nações, quando o Senhor voltar, o que Ele vai fazer com as nações. Eu vou pedir o Enio para ler para nós, então eu estou lendo Mateus, capítulo 25, verso 31 em diante. Você pode ler para nós, Enio, os textos aí, fazer os comentários? Vamos ler. Mas antes eu gostaria de salientar um ponto, Adalto, com os nossos queridos lá de casa, é o seguinte, às vezes dá a impressão de que nós estamos sendo repetitivos em muitos aspectos. Sim. Quanto à palavra. Mas há uma necessidade, porque, conforme o Adalto sempre diz aqui para nós, principalmente se nós olharmos o livro de Apocalipse, são várias câmeras. O livro de Apocalipse mostra várias câmeras. E para ajudar essas várias câmeras no livro de Apocalipse, mostrando os vários aspectos da sua maneira, nós temos vários livros na Bíblia, como Mateus, nós vamos ler agora, vários outros, Daniel, Isaías, vários outros livros que ajudam, é como se esses textos fossem o balizador da câmera. Quando a câmera pega o foco ali, ela então, baliza e mostra e foca aquele lugar. Então, para nós, eu quero ler uma palavra em Filipenses 3:1 primeiramente, que diz assim, ó, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, Paulo já tinha esse sentimento, nós também temos esse mesmo sentimento. A nós não nos desgosta falar as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês e para nós, porque nós estamos mostrando os vários assuntos nos seus vários ângulos, para que haja um maior entendimento para todas as pessoas. É difícil também, não é fácil de entender, tem que fazer várias vezes. Exatamente. Então, agora, Mateus, 25... O 31. 31. Eu já li Isso. 1 e 2 eu li, né? Mateus 25, 31. Vamos ler aqui. Ele mostra, aqui, né, Adalto? Primeiro, o primeiro ponto que ele lê, né? Que ele mostra, né? Uhum. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, você já leu agora há pouco, né? Uhum. Então se assentará no trono de sua glória. Quando que ele virá aqui? Se nós formos pegar essa câmera, ela remete aonde? Né? Quando que é essa câmera? Quando que essa câmera remete? Bom, primeiramente, se você olhar Mateus 16, se não me engano, 27, no finalzinho ele diz assim, quase que essa mesma palavra, o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai. Isso não é? Ele fala exatamente isso. Então, esse momento. Quando é esse momento? Uhum. Em que momento isso acontece? Veja, no momento em que o povo de Israel estiver sendo sitiado, 200 milhões, Apocalipse capítulo 16, 15, 16 e por ali vai falando essas questões. Uhum. Quando o povo de Israel estiver sitiado, também está em Zacarias, o povo de Israel é sitiado, 200 milhões de cavaleiros só de uma das partes, do nascimento do sol. Uhum. Uma coisa que não dá nem para nominar, né? 200 milhões de pessoas. Sim, poxa. De uma das partes. E Satanás insuflando o mundo todo para ir contra e sitiar Israel de uma maneira cabal. Para arrebentar, para acabar de vez. Certo. Aí... As nações daqui do norte ali.
É a turma ali. Exatamente. Pega o mapa e olha lá para você quem está ao norte. Exatamente. Aí, nesse episódio aqui, quando isso acontecer, quando o povo de Israel realmente se lamentar por aqueles a quem eles transpassaram, que é o próprio Senhor, Sim. eles vão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Aí o Senhor vem, o Senhor, nesse momento em que há esse sitiamento de Israel, quer dizer, são 3 anos e meio da grande tribulação acontecendo, então nesse momento o Senhor já vem, na sua parousia ele vem. Ele está nos ares. Ele está nos ares, ele vem, ele já começa, nesse momento ele já começa a estar aparente. Quando eles falam essa palavra, bendito o que vem em nome do Senhor, a nuvem toda se espalha e ele vem e desce no seu trono completamente, Adalto. Pisa no Monte das Oliveiras, a Monte das Oliveiras se fende e aí tudo mais acontece, essas passagens. Então, aí ele diz assim, depois depois dessa situação toda aqui, sim, aconteceu tudo isso aqui. Passou isso, né? Já passou isso. Passou isso tudo aqui. Esse capítulo já foi. Esse capítulo já foi. Ele já dizimou com o sopro da sua boca todos esses inimigos, esses exércitos inimigos. Sim. Tanto os exércitos inimigos humanos, quanto os exércitos inimigos sobrenaturais, demônios, coisas malignas que estarão ali. Um negócio que não dá nem para nominar, é uma coisa muito estranha. Uhum. Depois que ele encerrou tudo isso, aí o que ele faz, Adalto? Aí ele chama todas as nações à sua presença. Todas as nações. E aí é o que fala aqui, ó, no 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Você quer continuar a ler? Isso. Aí fala assim, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Bom, então ele faz uma separação. Cabrito para a esquerda, ovelha para a direita. Agora, quem é cabrito, quem é ovelha? Qual o critério que ele usa para separar? Aí não é igreja mais, não é crente, não é nada disso mais, entendeu? Não é judeu. São nações. Povos. Os povos que você está vendo rodando aí para fora. Então vão agora usar um critério diferente para isso. Diferente. E aí é o seguinte. Então diz ao rei, aos que estiverem à sua direita, vinde bem, diz de meu pai, entrai na posse do reino e vos será preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntaram os justos, as ovelhas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou que sede tivemos de beber? Eles nem sabiam. Não. Aí mesmo nós, o povo cristão de modo geral, Adalto, muitas vezes nós confundimos essa passagem, porque nós não conseguimos contextualizar, até então não conseguimos contextualizá-la no tempo. No tempo, não conseguimos contextualizar isso. Então nós dizemos, olha, então é o seguinte, na pregação do Evangelho, nós vamos libertar os presos, vamos cuidar das viúvas. De que maneira? Olha, trazendo o Evangelho, levando a boa nova, isso é um fato, é verdade. E até mesmo materialmente, ajudando essas pessoas, até mesmo materialmente, com roupas, com remédio, e tudo isso é importante. Mas veja que essas obras que nós fazemos nesse período chamado o período da igreja, não conta para salvação, não conta para nada disso. São obras, simplesmente obras. Né? Obras. Agora aqui nós temos contextualizado. Quando que é esse momento, Adalto, em que as pessoas se viram acuadas, se viram nuas, se viram com fome e foram atendidas nas suas necessidades? Nesse período de 3 anos e meio. Então, voltando aqui ao capítulo de trás, ele falou, então 7 anos, né, os últimos 7 anos finais dessa era, 3 anos e meio é a grande tribulação na terra. Então, o anticristo e a sua tropa e todo mundo vai perseguir judeus e cristãos. Uhum. Já começou. Longe do que vai acontecer, está muito longe, mas por aí. Então, os cristãos, o que eles vão fazer? Não vão poder comprar nem vender. Não vão poder comprar nem vender. Para comprar e vender, vai ter que ganhar o chip e a senha da besta. Então, os cristãos estão aí, sabem, eu não vou poder comprar nada. O que eu faço, então? Chega uma pessoa, um amigo, um vizinho, um qualquer lá. Não, eu tenho aqui um pouco de arroz, levo arroz, eu dou um pouco de leite. Leva uma blusa do menino. Blusa do menino, vem para minha casa, porque não tem como comprar nesse 3 anos e meio. Ou você pega a senha
e você está fora ou você morre, um dos dois. Mas tem alguém, vai ter alguém, muita gente boa no meio da gente vai ficar com dó. E vai ajudar judeus e cristãos. Sim. É isso? Aí que essa passagem ela inclui aqui. Não é isso, Enio? Isso mesmo, essa passagem está aqui. Então aí ele vai falando, né? Aí ele mostra, ele próprio mostra assim. Não, aí perguntaram, mas peraí, Senhor. Mas quando foi que te vimos nu, que tivesse com fome? Eles nem sabem. Quando foi isso que aconteceu? Né? Aí ele fala assim, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizesses a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Tá vendo como é negócio? Essa é uma palavra, vamos dizer assim, uma contra-palavra, não sei se você entende o que é contra-palavra, quer dizer, essa palavra vai numa direção e há uma contra-palavra que vai numa outra direção. Em Atos, quando Saulo saiu para perseguir, quem foi que ele perseguiu? Um desses pequeninos aqui, ó. Saulo de Tarso. Aí o Senhor falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que tu me persegues? Falou, mas Saulo deve ter perguntado, mas eu não persigo. Você não? O Senhor não? Persiga esse povo aí, esse doido aí que vive invocando o teu nome aí, esse povo doido aí. Então, olha, né? Se persegue esse povo, você persegue a mim mesmo. E se você agracia esse povo e dá a esse povo, é benevolente a esse povo, é como se fizesse a mim mesmo. Isso que ele está dizendo aqui. E a história é essa aí. Israel mesmo, o Estado de Israel, sabe, a palavra sempre foi para Israel. Quem abençoa Israel é abençoado. Sem dúvida. Quem amaldiçoa Israel é amaldiçoado. Sempre foi assim, amigo. As nações que abençoaram Israel, né, na história são nações abençoadas. Sim. Com as dificuldades tudo. As nações que tripudiaram, que Israel, também foram dizimadas. Isso aconteceu na história. Tem nações que nem existe mais hoje. Nem existe. Babilônia, por exemplo. Babilônia, a Síria antiga. Síria, isso. E outros mais não. Por quê? Porque o Egito, amigo, é um dos países que ficou até hoje. Muito embora ter parado no tempo, ele ainda permaneceu, né? Um povo. Por quê? Porque abençoou Israel. Bom, a gente vai ter que acabar o programa, Enio. Sim. Amanhã nós vamos voltar. Você quer continuar com a gente amanhã? Vamos destrinchar mais esse texto aqui. E fique com Deus. A gente volta amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.